Vamos aproveitar e já entrar num dos assuntos mais importantes, inclusive, dessa terça-feira, que é uma operação da Polícia Federal em São Paulo, e uma operação que foca aí no envolvimento de policiais com o crime organizado. Uma operação da Polícia Federal e do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público prendeu hoje um delegado e mais 3 policiais civis. Eles são suspeitos de atuar para o PCC, que é o primeiro comando da capital. Foram 8 prisões no total até este momento. Todos os policiais foram citados na delação do Vinícius Gritzbach, aquele homem que foi morto, e essas imagens que a gente está vendo, né, que é justamente dessa morte, desse crime que aconteceu no aeroporto de maior movimento no país, né? Foi justamente todos esses policiais citados na delação do empresário Vinícius Gritzbach, que foi morto a tiros no Aeroporto Internacional de São Paulo há pouco mais de um mês, que foram presos nessa operação da Polícia Federal. Então, a operação da Polícia Federal e do grupo do Ministério Público hoje, prendendo um delegado e mais 3 policiais civis. Segundo as investigações, o esquema criminoso envolveria manipulação e vazamento de investigações policiais, venda de proteção a criminosos e corrupção para beneficiar um esquema de lavagem de dinheiro do PCC. São 130 policiais federais que estão nessa operação, com o apoio da Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo, e que foram às ruas em vários lugares, inclusive no litoral e no interior. Estiveram em Bragança Paulista, em Igaratá, no interior, além de Ubatuba. Os advogados do delegado Fábio Martim e do investigador Eduardo Monteiro divulgaram uma nota citando a indignação com as prisões dos 2 agentes policiais. A defesa afirma que ambos compareceram espontaneamente para serem ouvidos e jamais causaram qualquer embaraço às repetidas investigações. Nós estamos em contato neste momento com a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A doutora Ivana Davi já está conosco ao vivo para nos ajudar a entender a complexidade dessas investigações, a gravidade do que está sendo revelado com a prisão desses policiais. Olá, doutora Ivana, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Fabíola, Josias, Leonardo. O que isso representa, né? Qual é a gravidade disso? A gente vê aí o envolvimento de delegado, de policiais com o crime organizado, segundo essa apuração e essa operação da Polícia Federal. Qual é a gravidade e o tamanho disso, doutora Ivana? Pois é, Fabíola, quando a gente fala dessa simbiose do crime organizado com o Estado, é exatamente tudo isso que nós estamos vivenciando e graças à tecnologia, né? Eu estava acompanhando vocês e a gente falando exatamente do mundo tecnológico, de tudo que isso envolve a sociedade, que em alguns momentos se acha, né, acolhida pela tecnologia a ponto de entender que pode fazer tudo e que nunca será descoberto. Hoje, a investigação criminal, ela vive, né, uma investigação criminal tecnológica. E essa colocação, né, da identificação de polícia, seja da polícia estadual, seja da polícia militar, né, vem exatamente atrás dessa investigação tecnológica. O então Vinícius, né, que agora foi vítima de um homicídio no aeroporto, do maior aeroporto do país, ele já estava denunciado por ser mandante de 2 homicídios de integrantes da facção criminosa, o Santa Fausta, né, e o Cara Preta, que era o seu motorista, como também já estava denunciado pelo Ministério Público, esse mesmo Ministério Público que agora investiga com a Polícia Federal, né, corrupção desse delegado de polícia e investigadores, por lavagem de dinheiro lá na Zona Leste, já que ele trabalhava no campo imobiliário e lavava dinheiro da facção criminosa, né, com imóveis e também com criptoativos. É aí que começa o envolvimento do Vinícius com o crime organizado. Esse delegado teria, na época, sido a autoridade competente para investigar essa lavagem de dinheiro e investigar esse homicídio de 2 integrantes do PCC, teria sido, nessa oportunidade,
né, que ele exigiu, salvo informações, 40 milhões e que efetivamente teriam recebido 11 milhões desse mesmo Vinícius, que agora não vai poder mais confirmar todas esse conteúdo da sua Agora, colaboração. doutor Ivana, a senhora faz um resumo muito competente do caso que nós estamos analisando. Estamos falando de um criminoso, confesso, que é o Vinícius Gritzbach. Ele se tornou colaborador da justiça, se tornou um delator valioso, né? De repente, se descobre que a delação dele envolvia policiais civis. Ele diz que extorquiram ou tentaram extorquí-lo em 40 milhões para livrá-lo dessa investigação a que a senhora fez referência. Ele é acusado de matar dois bandidos do PCC, não é? E a polícia, no meio disso, no dia em que ele foi executado, afora a Polícia Civil, descobriu-se que também a escolta pessoal dele era feita de PMs, policiais militares de São Paulo, que, de repente, sumiram, deixaram ele desguarnecido, ele foi assassinado ali, né? O que eu queria lhe perguntar objetivamente, que me parece que é meio constrangedor que essas prisões estejam sendo executadas agora pela Polícia Federal. O mais adequado seria ou uma federalização, ou que as polícias estivessem compondo uma mesma força-tarefa, porque é meio esquisito Polícia Militar de São Paulo, Polícia Civil de São Paulo, investigando um crime que envolve corrupção policial, né? A senhora acha que teria sido o caso de federalizar essa investigação, ou pelo menos incluir a Polícia Federal na Força-Tarefa Paulista, ou lhe parece que está adequada a investigação? Pois é, essa força-tarefa, porque nós tínhamos uma investigação realizada pelo Ministério Público que acabou, né, levando o colaborador à morte e foi instituída ali uma força-tarefa. E nessa força-tarefa, além do Ministério Público e das polícias, a Polícia Federal também integrou. Então, o que se tem a impressão, e isso é um ponto valioso que você chama atenção, é que no Brasil nós temos uma competição entre polícias. Todas as polícias investigando, e aí, no caso, como a gente tem uma facção, que pese 82 facções desenhadas no nosso país, São Paulo tem uma facção criminosa, que é o PCC, e a impressão é que você tem todo mundo investigando, né, o mesmo alvo, e é onde dá exatamente o que a polícia chama de trombada de investigação. Nas corregedorias, tanto da Polícia Militar quanto na Polícia Civil, elas têm essa atribuição específica de investigar a sua própria instituição. Mas a impressão que eu tenho é que se colocou a Polícia Federal nessa investigação porque o PCC, né, já se tornou uma organização criminosa transnacional. E aí puxa exatamente a competência da Polícia Federal, que é uma competência de uma atribuição mais alargada, exatamente porque ela não tem essa limitação estadual, como tem a Polícia Civil e a Polícia Militar, e ela acaba, de alguma forma, né, fechando todo esse arcabouço envolvendo facções criminosas, no caso aqui o PCC, e o envolvimento, essa simbiose com o Estado. Josias, Desculpa. Não, pode concluir, desculpa. Uma das características, né, que a gente tem estudado sobre organização criminosa é exatamente o crime se envolvendo com o Estado. É esse ponto que vai afastando uma facção criminosa, uma associação criminosa, e levando para o campo de uma máfia ou de uma pré-máfia. Desembargadora, esse caso, essas prisões, é claro, estão relacionadas, como a senhora mesmo colocou, com a delação, né, do Gritzbach. Agora, o que a gente tem informações é que, é claro que isso não exaure, isso não é o único caso de envolvimento de policiais, de agentes, de delegados com o PCC. A gente recebe aqui e ali denúncias, ouve histórias. Desse ponto de vista, qual que é o nível da gravidade dessa... O quanto a Polícia Civil e Militar de São Paulo ela tem tem estado permeável ao PCC? Qual é o tamanho, a avaliação, o tamanho da presença dessa máfia, né, dentro da Polícia Paulista hoje em dia? É o que a gente tem percebido, e eu vejo isso dentro dos processos, é que nesses 30 anos de facção criminosa atuante, ela só aumenta, Leonardo, né? Cada vez mais
as investigações se aprofundam exatamente por quebra de sigilo telemático, quebra de sigilo telefônico. Hoje a investigação é tecnológica, o rastreamento do dinheiro, né, que é exatamente a lavagem de dinheiro, só vem provando ou comprovando, né, o envolvimento das polícias com essa facção criminosa. Infelizmente, o que a gente percebe é que de 30 anos, e principalmente agora, nesses últimos 3, 4 anos, esse envolvimento, que sempre existiu, ficou maior e muito mais perceptível dentro das investigações. Então, mas assim, a gente tem esse conhecimento, doutora Ivana, porque essa pergunta do Sakamoto é muito interessante. A gente vê vários estudos e falam, não, o crime, o tamanho do crime organizado, até que ponto ele está presente no poder. A gente teve recentemente, inclusive, né, as investigações, as operações que mostraram a presença do crime organizado nas eleições. Eles estão em lugares de poder. A gente tem isso mapeado, a gente tem clareza em relação a isso para que a gente possa combater ou não? Estamos no escuro, doutora Ivana? Não, temos, Fabiola, temos dentro das investigações, e aí vem com prova, e essa é o nosso grande fio de Ariadne aí para sair desse labirinto, é que cada vez mais a investigação conta, identifica, especifica até onde essas organizações criminosas estão, né, envolvidas com o Estado. Também não faz muito tempo que nós detectamos, e esse processo está no Tribunal de Justiça, o envolvimento do crime organizado com licitações, né? Licitações de transporte urbano, licitações de recolhimento de lixo. Essa organização criminosa, ela se traveste de uma empresa usando indivíduos, até uma qualificação num primeiro momento longe da criminalidade, mas começam a competir dentro do Estado, ganham licitações e trocam o dinheiro sujo oriundo do tráfico de entorpecente, principalmente, que é o mecanismo mais forte da organização criminosa, e recebe do Estado os nossos impostos, né, pelo serviço que ela, entre aspas, prestou, e prejudicando a grande maioria de outros players que perdem a licitação porque não tem, né, o tamanho, a força econômica que tem uma organização criminosa. Ivana, uma curiosidade que eu tenho, a senhora se sente segura atuando do lado do balcão do judiciário, que por vezes tem que julgar processos que envolvam eventualmente criminosos do PCC? A senhora se sente segura? Olha, Josias, eu já estou nessa vida aí há uns 34 anos, e eu sempre, como juíza, me limito a trabalhar dentro do que a prova nos traz, entendeu? Então, eu sempre fui muito fechada dentro do limite da minha jurisdição e tento trabalhar limitada à prova aqui no processo. E hoje as provas de forma bem muito clara. Você tem áudio, você tem vídeo, você tem quebra de sigilo financeiro, ou seja, então a prova vem documentada. Eu me sinto, não dou moleza, não dou mole, sabe, Josias? Mas eu, dentro do meu trabalho, eu me sinto segura, assim. Muito bem. Eu fico pensando também, a gente já ouviu aqui a fala do governador Tarcísio, que ele fala sobre a transparência, sobre a investigação. A senhora percebe um interesse, um empenho, vamos colocar assim, por parte do governo do Estado de São Paulo, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, para combater o crime dentro da Polícia Paulista? Pois é, esse sempre foi um ponto latente, nevrálgico dentro de qualquer governo, né? Eu acho que para isso, sabe, Fabiola, você tem que fazer autofagia. Porque graças à imprensa, graças à tecnologia, o que o Estado não faz, né, no dia seguinte é matéria da imprensa e acaba, de alguma forma, cobrando, né, dos entes do Estado uma resposta. Precisa de coragem, né? Precisa, primeiro, de humildade, de assumir que as coisas não estão bem e que a polícia foi cooptada pelo crime organizado. E 2, a coragem de cortar a própria cara. É isso que tem que fazer. Se o policial é corrupto, se o policial, né, se enveredou para o crime, ele não serve mais para ser um representante do Estado e tem que ser retirado. É só assim que se vai poder, de alguma forma, mudar esse quadro, que é um quadro que também chama a minha atenção, dentro de todo esse tempo que eu tenho de juíza criminal, mas que nunca foi tão, entre aspas, escancarado como nós estamos vivenciando hoje,
e está tudo provado, né? Pelo menos existem as provas que são juntadas numa primeira fase, que é a fase de investigação.